Apague as luzes, tranque a porta, cubra-se completamente. Mas mesmo no silêncio absoluto, naquela escuridão que deveria ser o seu refúgio, você já sentiu a presença? Não é o vento, não é a casa velha. É a sombra de um garoto que não respira e que acaba de encontrar o esconderijo perfeito, te observando até a sua sanidade se esvair. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Há um tipo de medo que não nasce do súbito, do susto explosivo que nos faz gritar e depois rir de alívio. Não. Este é o medo silencioso e calculista, uma certeza fria que se instala sorrateiramente na espinha e congela o sangue nas veias. A certeza paralisante de que, mesmo trancado em sua própria casa, mesmo sob o peso reconfortante das cobertas, você não está sozinho. É o desconforto que surge sem motivo aparente, um arrepio que não é provocado pela baixa temperatura, mas que gela a alma. E este é o prelúdio, o presságio sombrio da lenda do Karazi. Ele é mais do que um fantasma. Dizem que ele é a personificação da insônia induzida, a entidade espectral que não busca sua vida, mas se alimenta impiedosamente da sua paz noturna. Sua simples presença destrói o conceito de repouso, transformando a noite em uma vigília exaustiva. Ele se manifesta como algo que já foi humano, uma figura espectral, a imagem distorcida de um menino de não mais que 6 anos. De longe, através do véu da sonolência, sua silhueta infantil é inofensiva. Você a confunde com um casaco pendurado na cadeira, uma pilha de roupas esquecidas, ou um brinquedo deixado no lugar errado. Mas essa distância é uma mentira protetora. A proximidade inevitável, quando ela acontece, revela o abismo. Seus olhos não são olhos. Eles são a negação da visão, a ausência total de íris, pupila ou esclera. São meros buracos profundos, poços vazios de uma escuridão que parece mais densa do que o próprio ambiente. Olhar para eles é como fitar o vácuo, um abismo onde a luz morre e o terror reside, e que reflete de volta apenas o seu próprio pavor. É como se a escuridão da noite tivesse sido concentrada e injetada diretamente naquele rosto infantil e pálido. A monstruosidade se aprofunda nos detalhes de sua anatomia distorcida. Ele não possui um nariz, apenas uma extensão lisa e horrenda de pele esticada que cobre o lugar onde o olfato deveria estar. A ausência de feições humanas confere-lhe uma aparência cadavérica e alienígena, tornando-o ainda mais perturbador. E nas mãos, a negação da delicadeza infantil, onde deveriam haver dedos macios capazes de segurar agarras finas, longas e pálidas. Elas não servem para rasgar a carne, o Karazi é um predador da mente, mas estão ali, prontas, como um aviso mudo, para rasgar o véu da sua tranquilidade. O Karazi não é um hóspede. Ele é uma infestação. Ele não bate à porta, não pede licença e não precisa de convite verbal. Ele simplesmente está. Sua primeira invasão se dá nos cômodos de convívio, os espaços neutros da casa, o hall de entrada, a lavanderia, a sala de jantar. Ele evita estrategicamente o quarto, o seu santuário, pois ele precisa primeiro mapear o seu medo. Ele se esconde em locais escuros e terrivelmente apertados, utilizando a profundidade da escuridão para se fundir ao ambiente. Ele está atrás de estantes carregadas de livros esquecidos, no vão estreito e sufocante entre o sofá e a parede, ou, de forma mais insidiosa, sob o armário da cozinha, onde o cheiro de mofo e desinfetante se misturam. Para se esconder, o Karazi desafia toda a lógica da forma humana. Sua flexibilidade é antinatural, um horror contorcido. Ele espreme e dobra o corpo de maneira grotesca, quebrando virtualmente todos os ossos da anatomia humana, apenas para se encaixar naquele espaço mínimo. Ele faz isso para garantir que possa passar a noite inteira em silêncio absoluto, observando. Essa primeira fase é de vigilância fria e implacável. Ele é o observador constante, a sombra que transforma sua sala de estar, seu corredor, sua cozinha e até mesmo o cantinho da área de serviço em um palco de terror em potencial. Ele não se move a menos que você se mova. Ele não faz barulho a menos que você perturbe o silêncio. Ele espera, paciente e silencioso, o momento exato para mover suas peças no jogo da sua sanidade, preparando o terreno para a invasão final do seu sono e do seu quarto. À noite,
Sob o domínio inabalável do Karazi, deixa de ser um período de descanso e se transforma em uma teia opressiva de seus mínimos, distorcidos e mal interpretados. Sua principal arma, a mais devastadora, é o silêncio. Um silêncio que não acalma, mas que grita a ausência de vida, um vácuo onde até mesmo o ruído dos seus próprios batimentos cardíacos parece estrondoso. No entanto, mesmo um mestre da invisibilidade como ele não consegue mascarar todos os vestígios de sua presença espectral. Quando a casa está imersa na quietude absoluta da madrugada, naquela hora morta que devora a razão, o ouvinte mais atento ou mais aterrorizado é capaz de captar a anomalia. Um ruído quase inaudível, o arrastar leve e fantasmagórico de passos infantis pelo assoalho. Não são passos firmes, de uma criança brincando. São deslizes cautelosos, suaves como o roçar de um tecido velho, como se a criatura evitasse tocar o chão com qualquer força que pudesse traí-lo. Este som, sutil, mas persistente, indica que ele está mudando de posição, realinhando seu campo de visão a partir da escuridão, garantindo que cada movimento seu seja registrado por aqueles buracos negros que ele usa como olhos. E então, o mais aterrorizante e íntimo dos sons, a respiração. Não a respiração humana, profunda e relaxada, mas um som sibilante, seco e incrivelmente frio, que só acontece pelo nariz, pois ele não possui boca. É um sussurro etéreo que se sobressai de forma clara e cortante quando o ambiente está completamente quieto. É a prova irrefutável de que há algo vivo e esperando no escuro, a centímetros de distância, mesmo que escondido. Você prende a sua própria respiração, esperando que a dele cesse, mas ela continua, um lembrete cruel de que você está sendo monitorado. O Karazi se torna perigosamente ativo quando você se levanta. Ele espera por esse momento de extrema vulnerabilidade. A bexiga cheia, a sede insuportável, a paranoia que exige checar se a porta está realmente trancada. Qualquer pretexto que o obrigue a abandonar o santuário precário do seu quarto é o gatilho. Ao atravessar o corredor, iluminado apenas pela penumbra ou pelo brilho azulado de um stand de televisão, a criatura se fixa em você. É nesse instante crucial de vulnerabilidade, com a luz fraca da geladeira ou do banheiro como sua única e insuficiente testemunha, que o terror psicológico se aprofunda e se torna físico. Você sente o peso da observação, a nítida e esmagadora sensação de ser caçado por uma forma de vida que o despreza. Essa tensão constante e ininterrupta é o motor de um ciclo vicioso. Ela desencadeia a insônia crônica. Quando o sono finalmente tenta chegar, ela o bombardeia com pesadelos vívidos e perturbadores. O Karazi está se manifestando nas franjas da sua percepção, usando seu cansaço contra você. São as famosas distorções visuais que te fazem duvidar da sua sanidade. Uma toalha pendurada no armário que, por um instante, parece ter um rosto, com 2 buracos negros fixos em você. Ou o som de um objeto que cai na cozinha sem razão aparente, apenas para ser a prova fria de que ele encostou em algo, moveu-se e está mais perto do que você imagina. Sua mente, privada de descanso, começa a ceder à pressão. Você duvida de cada sombra, cada sussurro, cada estalo da madeira. O que antes era uma casa confortável, um lar seguro, agora é um labirinto de cantos escuros, onde você tem a certeza de que está sendo caçado por olhos vazios. Você se torna um prisioneiro na sua própria vigilância, pois sabe que, se fechar os olhos, a criatura silenciosa e rastejante pode dar o próximo e fatal passo em direção ao seu quarto. O corredor é o palco da sua caçada, e o Karazi está prestes a atravessar o portal final. A verdadeira catástrofe, a quebra final e irrevogável da sua segurança, ocorre no instante em que o Karazi se move para o seu quarto. O quarto é, por excelência, o santuário final, o último baluarte que separa o indivíduo da hostilidade do mundo exterior e dos horrores da noite. Você o fechou, confiando na solidez da porta e sentindo-se protegido. O Karazi respeita, inicialmente, essa barreira. Ele compreende o simbolismo daquele espaço, mas ele é, acima de tudo, um mestre da oportunidade fria. O convite não é vocal, não é um ritual místico. É a sua própria vulnerabilidade humana. O convite é a sua desatenção, o seu erro momentâneo de cálculo. Quando você se levanta, impulsionado pela sede ou pela necessidade urgente da rápida jornada até a cozinha ou o banheiro, a criatura, que estava pacientemente dobrada e contorcida na sala ou no corredor, percebe o lapso. É a chance única que ele aguardava. Ele se move com uma velocidade espectral que desafia o olhar.
Não um rastejar lento, mas um deslize silencioso e ultra rápido, uma mancha escura que atravessa o limiar aberto do seu quarto no exato instante em que você está de costas. Ele invade o espaço, violando a única regra de proteção que você ainda tinha. Seu destino preferido, o seu local de poder absoluto e mais aterrorizante, é o espaço apertado e escuro sob a sua cama. Este é o ponto de não retorno. A linha foi cruzada. O mal-estar que antes era difuso pela casa, uma névoa de ansiedade que pairava sobre a sala, agora se concentra de forma palpável em um ponto específico, a poucos centímetros da superfície onde você se deita. Ao retornar ao quarto, você sente a diferença imediatamente. Antes mesmo de ligar a luz, ou no momento em que ela se apaga, o ar parece mais denso, mais pesado, quase viscoso. A escuridão, que antes era apenas a ausência de luz, agora é mais profunda, um veludo preto que parece ter peso. Um arrepio gélido e seco percorre a nuca, e você não sabe se isso é exaustão ou se é a temperatura corporal da coisa que se esconde sob você. Você se deita, e o sono, que já era difícil de alcançar, agora se torna categoricamente impossível. É uma vigília forçada. Você sente o cheiro fraco e estranho que não deveria existir ali. Uma mistura de terra úmida, poeira antiga e algo vagamente metálico, como sangue seco, vindo de baixo. Seus sentidos estão em alerta máximo, mas seu corpo está em pânico silencioso. Você está de volta ao seu lugar de descanso, mas agora ele não é mais um lar. É a câmara de observação do Karazi, o lugar onde você será atormentado. A presença da criatura, que antes era uma suspeita longínqua, uma dúvida na penumbra, agora se solidifica em uma certeza física e opressiva. O predador está na toca do caçado. A fase do tormento ativo não está para começar. Ela já começou. Você está deitado, inerte, à mercê da criatura que dorme, se é que se pode chamar assim, a um palmo de você. Uma vez instalado debaixo da cama, no coração do seu santuário violado, o Karazi inicia a fase mais cruel do seu método, a sua sinfonia de tortura psicológica. Ele não grita, não ameaça, ele toca nos seus nervos através de barulhos noturnos que são indefiníveis para o mundo racional, ruídos que só têm lógica no universo do medo. O mais comum e insuportável é o som de alguém arranhando madeira do estrado ou carpete. Não é um som violento de destruição, mas um escar lento, seco e ritmado, feito pelas garras pálidas que ele usa como dedos. Este som é tão sutil que, a princípio, você o confunde com o movimento do próprio corpo, um estalo da cama ou um ruído da estrutura da casa se ajustando. Mas ele persiste mesmo quando você está completamente imóvel, tenso e paralisado, forçando você a reconhecer que a origem é externa e intencional. O som se torna a batida constante de um relógio que marca o tempo restante da sua sanidade. Outras vezes, a criatura varia o instrumento do tormento. São ruídos próximos e extremamente sutis, desenhados para a beira da audibilidade, um roçar de tecido que soa como seda se arrastando na poeira, o estalo seco de unhas contra o metal da mola ou o rodapé, ou o som de algo muito pesado que se move, milímetro por milímetro, sobre o carpete. Estes sons nunca são altos, nunca dão um susto repentino, mas são incessantes, calculados precisamente e cronometrados para o momento em que você está mais perto de cair no sono, o seu momento de maior vulnerabilidade. A mera presença física da criatura irradia um mal-estar gigantesco, uma sensação de doença que não pode ser diagnosticada. Não é febre, não é dor, é a quebra da sua proteção mental, a certeza de que a sua essência está sendo atacada. Este mal-estar se acumula com a insônia, que, de sintoma, torna-se a condição permanente da sua vida. Você passa noites inteiras acordado, exausto a ponto de alucinar, mas incapaz de fechar os olhos. O sono é a rendição, e sua mente se recusa a se render, sabendo, com cada fibra do seu ser, que está sendo observado debaixo de seu próprio colchão. A vigilância se inverteu. O predador está escondido, mas é você quem se sente nu e exposto. O Karazi não precisa se mover ou falar para infligir dor. Sua simples, constante existência debaixo do seu santuário é suficiente para desmantelar toda sua percepção de realidade e segurança. Sua casa se torna uma gaiola e sua cama um caixão. Aterrorizado, paralisado e sem dormir, você entra, completamente quebrado, na câmara final da sua provação, onde o medo não é mais apenas sentido ou ouvido, mas finalmente se torna visível e irrefutável.
O estágio mais avançado e terminal da lenda de Karazi é a perda completa da distinção entre o real e o pesadelo. É o ponto de ruptura da mente. Depois de longas, incontáveis noites de tormento ininterrupto, onde a insônia brutal e a paranoia se fundem em uma névoa cinzenta, as vítimas começam, inevitavelmente, a ver a criatura. Inicialmente, são apenas vultos rápidos e indistintos, sombras que se movem na periferia da visão no meio da noite, facilmente descartados como exaustão. Mas com o tempo e o avanço da tortura, a visão se torna clara, nítida, e o Karazi se revela em plena luz do dia. O terror deixa de ser um fenômeno estritamente noturno. Ele infecta a luz do sol, o calor da tarde e a rotina da manhã. Ele não está mais apenas confinado sob a cama. Ele está em toda parte. Você o vê sentado imóvel no topo da estante, observando fixamente com seus buracos negros, agachado debaixo da mesa de jantar durante o almoço em família ou espremido no canto do armário do quarto, esperando. O horror não é mais uma espreita, é uma visitação constante. A tragédia deste estágio é o isolamento absoluto. A criatura é visível apenas para a vítima. Você tenta apontar, gritar sobre o garoto de olhos vazios e a pele lisa, mas para o resto do mundo, para seus entes queridos, você está apenas paranoico, exausto, delirando à beira de um colapso nervoso. Eles veem uma pessoa que não dorme, que sussurra sobre arranhões inexistentes e que se encolhe no meio de um cômodo iluminado, fugindo de algo que não está ali. Você se torna, então, um prisioneiro da sua própria casa, cercado por uma ameaça que só você pode testemunhar. Esta solidão imposta é o veneno final. O Karazi não precisa te tocar fisicamente. Ele te envenena lentamente com a dúvida e o pavor, transformando cada cômodo, cada canto familiar, em uma câmara de tortura pessoal. O conforto do lar se desfaz e é substituído pela certeza de que o observador está sempre ali, paciente, esperando seu próximo surto. É a fase da insanidade induzida, onde a vítima, desesperada e esgotada, começa a se questionar. A criatura é realmente externa, uma entidade espectral que me invadiu? Ou ela nasceu, forjada no fogo da insônia e do pavor, do mais profundo e escuro canto da minha mente doente? A verdade aterrorizante, no entanto, permanece. Ele está lá, seja de forma física ou como uma projeção psíquica induzida por ele, aterrorizando você com sua mera, implacável presença, até que você sucumba completamente à exaustão, ao pavor e, finalmente, à loucura. A lenda de Karazi, ao contrário dos contos de fantasmas locais ou dos demônios de grimórios famosos, é uma narrativa mais antiga e visceral, sussurrada em cantos esquecidos do folclore noturno. Ela não é registrada em documentos religiosos ou em tábuas. Ela vive no medo coletivo da escuridão. Karazi não é um fantasma que morreu em tragédia, ansiando por vingança, nem um demônio invocado por rituais complexos e macabros. Ele é algo mais primitivo e, por isso, mais aterrorizante. Uma entidade que se manifesta onde a linha entre o descanso absoluto e a vigília exaustiva é mais tênue. Ele é o reflexo puro da ansiedade moderna, a sombra projetada daquele medo atávico, herdado dos nossos ancestrais, de que há algo escondido sob a cama. Ele existe na intersecção entre o cansaço e a paranoia. A mitologia por trás do Karazi é clara em um ponto. Ele não invade a casa. Ele precisa de um convite, e este convite é sempre indireto, não verbal. Antigamente, os contadores de histórias noturnas diziam que o convite era feito por uma porta aberta de forma imprudente. Não uma porta física, mas uma porta mental, uma fenda na sua defesa psíquica. O Karazi se alimenta da sua entrega voluntária, mesmo que inconsciente, ao terror. O primeiro sintoma de insônia, aquela noite auto-infligida de preocupação exagerada, é o primeiro passo. O primeiro pensamento frio e não racional de que você não está seguro dentro das paredes do seu quarto, mesmo que não haja prova disso, é a primeira lufada de ar frio para ele. A primeira vez que você se levanta e anda na escuridão por puro pavor, sem saber o que teme, mas sentindo a necessidade de checar cada canto, é a sua confissão de medo. Este medo inicial, esta porta entreaberta, esta rendição da lógica à apreensão, é a passagem que ele espera. A criatura não precisa de rituais, de símbolos arcanos ou de sangue derramado. Ele precisa da sua concordância passiva com o terror. Ele espera que você duvide da sua segurança, que você se torne o seu próprio carcereiro. A lenda afirma, com uma certeza de gelar os ossos, que o estágio final é a aceitação.
Quando você finalmente ouve o som seco da respiração, sente o ossar das garras contra a madeira e tem a sensação maldita e inconfundível de estar sendo observado sob as cobertas, é porque ele foi, de alguma forma, convidado para o seu quarto. O convite não é a ação, mas a aceitação inconsciente do medo. Você se deita na cama, enrolado na única segurança que lhe resta, o calor do tecido. E ao sentir a presença opressiva e fria sobre você, você reconhece que ela está lá. Esse reconhecimento, essa quebra final da negação, é a chave que destranca a porta do seu quarto e da sua mente para o Karazi para sempre. A partir desse instante, a criatura é uma extensão da sua sombra, e a vigilância é a sua única e eterna penitência. É imperativo entender a natureza da violência do Karazi. Ela não é manifestada em sangue ou ferimentos físicos. Sua violência é a destruição metódica e completa da alma e da mente. A etapa final do seu tormento é a realização fria da condenação. Ele não precisa de força bruta quando pode usar o medo como sua ferramenta mais afiada. Depois do convite, após aquele primeiro contato verdadeiro e consciente sob a cama, não há volta. A criatura não é mais uma visita. Ela é uma parte permanente e parasita da sua existência. Ela não irá embora, e o terror continuará indefinidamente, uma sentença de prisão perpétua dentro da sua própria mente. O Karazi se torna o seu guardião sombrio, garantindo que você nunca mais volte a experimentar a paz do sono. A única forma de o ciclo se quebrar, de o tormento cessar, é se a vítima for completamente consumida pela loucura e pela exaustão, o esgotamento total da força vital. Isso leva, muitas vezes, a um fim trágico e solitário, ou ao isolamento completo, onde a pessoa entra em um estado catatônico, uma casca vazia, sem reação ao mundo exterior. E mesmo nesse estado final, a lenda sussurra que o Karazi continua a observar a casca inerte, pois seu trabalho de vigilância é eterno. Mas o último ato de terror do Karazi não se reserva apenas à vítima em casa. Ele se estende a você, ao ouvinte. O ato final de sua maldição é a própria lenda que você acabou de ouvir. A história de Karazi possui uma cláusula de maldição intrínseca, um paradoxo cruel que atinge a todos que a conhecem. Agora que você sabe sobre ele, agora que eu revelei, com detalhes vívidos, sua aparência grotesca, seus métodos silenciosos, seus esconderijos apertados, você está marcado. O véu protetor da ignorância foi levantado e rasgado. Seus olhos e ouvidos foram abertos para o potencial e a realidade da sua presença. E o aviso final, o sussurro mais frio de todos, é que suas chances de encontrá-lo aumentaram drasticamente. Não porque você o buscou, mas porque a informação é recíproca. Agora você sabe dele e ele sabe de você. Este é o final de tudo. Não há rituais para se livrar dele. Não há amuletos para afastar a sua presença. Você o convidou, de forma definitiva, ao abrir a porta do seu conhecimento. O Karazi está esperando, paciente, contorcido no menor dos cantos escuros da sua casa. Ele só precisa de um único momento de fraqueza, que você sucumba à sede ou à necessidade de ir ao banheiro. Ele só precisa que você se levante e caminhe, vulnerável, para o corredor na escuridão, para que ele possa se mover para debaixo da sua cama e começar a arranhar. O jogo terminou, e você perdeu, sem nem saber que estava jogando. Olhe por cima do ombro. Ouça o silêncio da sua casa. Você está seguro, por enquanto, mas o Karazi está aí, agora. Enquanto você ouve minha voz, ele memoriza cada detalhe da sua respiração. Lembre-se do aviso final. Você sabe dele, e agora ele também sabe de você. Durma bem, se conseguir. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.